Caríssimo Padre Marcelino, querido Diácono Nário, queridos acólitos, coroinhas, irmãos e irmãs, queridas crianças, os que nos acompanham pelas redes sociais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando nesta liturgia dominical o 10º domingo do tempo comum, celebrando então a festa de São João Evangelista, o nosso padroeiro, que é sempre uma oportunidade de aumentarmos também a nossa devoção e o nosso amor a Deus. Irmãos, sempre é instigante essa palavra, né? Quando chegam para Jesus e falam assim: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E aí Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Então é importante a gente olhar que nós temos uma família consanguínea, o mesmo DNA, a nossa árvore genealógica, não é? Nós temos isso. Isso já seria, como poderíamos dizer assim, isso já seria o suficiente para que nós nos amássemos e fizéssemos sempre o bem um ao outro, aquele que é sangue do meu sangue. No entanto, a gente vê filho matando pai, vê pai desprezando filhos, a gente vê parentes que não se falam, a gente vê principalmente na herança a divisão da família. Então, Jesus, ele também está dizendo para nós, né? Quem é minha mãe? Nós temos pessoas batizadas católicas que estão na prisão, sim ou não? Temos católicos batizados fazendo mal, temos pessoas católicas batizadas. Então, assim, aparentemente, o batismo já deveria ser o suficiente para nos tornar irmãos e irmãs uns dos outros. E que fizéssemos aquilo que Jesus fez, porque daí vem o nome cristão, de Cristo. Então o batismo deveria ser suficiente, mas aí então Jesus está com uma multidão que está ali sentado escutando, e que não são sangue do seu sangue. E no entanto, quem é que são meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs? São estes aqui, que estão ouvindo a minha palavra e fazendo a vontade do Pai. Então, da mesma maneira, não basta só o batismo, né? O batismo já é a nossa porta de salvação, mas ele não é só um batismo que nós não devemos viver aquilo que ele nos chama. Então, não basta só ser batizado, temos que fazer correr na nossa vida, colocar em prática as palavras de Jesus. Então, este é meu irmão, minha irmã. Por isso que nós temos pessoas que não são sangue do nosso sangue e que nós temos como irmãos e irmãs, como pais e mãe. Por quê? Porque nos acolhe afetivamente no amor. Então, a família de Jesus, ela é alargada, não só pelo sangue, porque ele é o Filho único primogênito de Deus, mas por aqueles que acolhem à vontade a palavra do Pai e colocam em prática. Então esse tem o sangue de Jesus correndo na sua alma, se torna irmão e irmã com direito à vida eterna, à herança eterna. Então é importante para nós também optimizarmos o nosso batismo. Então não é só ser batizado, não é só participar da missa, não é só comungar, não é só rezar o terço, não é só ladainha, não são somente os deveres para com Deus. Tem os deveres nossos uns para com os outros. E o principal que Jesus coloca qual é? É estar aos pés dele, escutando o que ele fala e colocando em prática aquilo que nós escutamos. Então este é meu irmão. Então olha só, pode ser minha mãe, sanguínea, né? Mas já vi filhos falarem assim, a senhora não é minha mãe, ou você não é meu filho, né? Por causa do distrato que tem entre um e o outro, apesar de serem consanguíneos. E apesar de não serem consanguíneos, alguns dizem: eu a tenho como minha mãe, eu a tenho como meu filho. Por quê? Porque é o coração que bate na mesma sintonia. Então, quem é minha mãe? É aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. Este é minha mãe, esta é minha mãe, este é meu irmão, esta é a minha irmã. Porque Jesus, ele veio para tirar a inimizade entre os homens. Ele veio para vencer aquele que divide os homens. Peguem aí no versículo 27 do Evangelho. Versículo 27 do Evangelho. Pegue e leia, por favor. Peguem aí, vocês têm o folheto. Versículo 27. Encontraram? Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e em voz alta.
Pronto. Tá bom. Eu sei que vocês sabem ler, já provaram. Tá bom. Então, olha, ninguém pode entrar na casa de um homem forte. Para fazer isso, ele tem que antes amarrá-lo e somente depois buscar. Essa é uma palavra intrigante de Jesus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele estava expulsando os demônios. Vocês são capazes de perceber que no Antigo Testamento não se fala tanto do demônio? Fala do mal, mas não fala do demônio, das aparições dele. E viu no Novo Testamento tanto que o demônio age, tanto que tem pessoas endemoniadas e Jesus expulsando o demônio? Por quê? Porque ele veio. O demônio, quando viu Jesus, virou e falou: eu sei quem tu és o Filho de Deus, é ungido do Senhor. Ou seja, o demônio reconhece, então ele se manifesta. E o povo começou a dizer: é por Beelzebu que você expulsa o demônio. Ou seja, estavam chamando Jesus de demônio. Ou seja, o demônio expulsando o demônio. Isso ofende, né? Jesus ficou chagado, né? Ou seja, não, espera aí, não é assim não. Um reino dividido em si mesmo não subsiste. Vocês estão enganados. Uma família, ele coloca o exemplo, uma família dividida em si mesma não subsiste. Jesus já cantou a pedra, né? Se marido, esposa e filhos não olharem na mesma direção que é para Cristo, ela se divide. Uma família que fica no embate o tempo todo, ninguém dá conta, né? Às vezes você não quer voltar para casa, por quê? Porque lá em casa não tem unidade, não tem fraternidade, então não vai subsistir. E Jesus então fala isso. Um homem, para entrar na casa de um homem forte, primeiro tem que amarrá-lo. Parece assim um enigma isso que Jesus fala, mas de fato é. Porque esse homem forte é o demônio. Esse homem forte que toma conta de uma casa é o demônio. Então Jesus é aquele que é mais forte do que ele, entra e o amarra, para poder saquear os seus bens. Quais foram os bens que esse homem forte roubou? A nossa alma. Porque antes de Cristo nós não éramos filhos de Deus. Por isso que nós somos batizados e consagrados. Porque o demônio reinou sobre este mundo. E aí, então Jesus ele entra nesta casa, amarra o demônio e então ele resgata os bens, que é a nossa alma. Então aí para a gente entender ou recordar, né? Lembra que quando Deus criou tudo, Ele criou os seres visíveis e os invisíveis, o céu e a terra. Ele criou os homens, matéria e espírito, e criou os anjos, espírito puro. E quando Ele criou os anjos, Ele deu a eles um dom que eles têm e que nós não temos, que é o dom da clarividência. Ou seja, quando Ele cria o anjo tem conhecimento de todo o plano de Deus, do início ao fim. Ele contempla Deus face a face, ele vê a salvação e a eternidade, e conhecendo esse plano de Deus, ele viu o lugar em que ele colocou o ser humano, na pessoa de Jesus Cristo, que eles, anjos, espíritos puros, deveriam se dobrar diante daquele que encarnaria e se tornaria um homem, ou seja, frágil, débil em tudo como nós somos, menos no pecado. E quando os anjos conheceram isso, então eles acolheram e adoraram, e outro se rebelou. E com ele, miríades de anjos caíram com ele e se tornaram o que nós chamamos de demônio, anjos decaídos, porque eles não aceitaram o projeto de Deus. E a partir de então, o demônio é aquele que divide, é aquele que vem para que o homem não concorde com Deus, para que o homem também se rebele contra Deus. Então, o demônio é aquele que é a maldade pura, é aquele que é a malícia pura. Muitas pessoas, muitos de nós, ou podemos dizer todos nós, temos certos pecados que nós não gostaríamos de cometê-lo, que a gente luta, mas que a gente cai por fraqueza, não é? A gente cai por fraqueza. O demônio não cai por fraqueza, porque ele não tem fraqueza, ele cai por malícia, ele cai por maldade. Então tem uma diferença muito grande quando Jesus está fazendo isso, falando isso. Por quê? Porque nós podemos dizer assim, sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu estou brigado com fulano, padre, eu estou brigado sim, eu estou com ódio mortal dela, não é o dele, eu estou com ódio mortal. E daí o padre vira, olha minha filha, nessa condição você não pode comungar, você tem que perdoar, se reconciliar, ou se não se reconciliar, ao menos perdoar você tem,
para voltar a comungar. Pois eu prefiro deixar de comungar do que pedir perdão. Eu prefiro. Ou seja, olha a malícia está aí. É quando a gente sabe que está errado e mesmo sabendo que está errado, continua fazendo. Ainda assim tem uma diferença, porque às vezes nós somos susceptíveis àquela realidade. Pega aí agora, para a gente continuar essa reflexão, na primeira leitura do livro do Gênesis, no versículo 10. Versículo 10 do livro do Gênesis. Essa leitura, ela é uma continuação de quando Adão e Eva foram seduzidos pela serpente. Lembrem, serpente, figura do... Isso, então, ou seja, logo após o homem comer do fruto da árvore que Deus disse que não podia, continua, Jesus vai caminhando nesse jardim, é uma linguagem antropomórfica, o escritor coloca Deus como se fosse um homem, né, caminhando pelo jardim, abre parênteses, lembra que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, não é um livro histórico, ele não aconteceu tal qual está ali. Ali é uma alegoria, é uma forma do escritor contar para nós entendermos a desobediência, para entendermos a criação do mundo. Então, não é um livro histórico, como é, por exemplo, os livros de São Paulo, das cartas de São Paulo e assim por diante. Ou o livro de Reis, de Samuel, fecha parênteses. Aí então Jesus vem, e aí o que é que está no versículo 10? Olha só, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou nus, e eles viviam juntos e não se envergonhavam, isso antes de cometer a desobediência. Quando cometeram a desobediência, Jesus pergunta, onde estás? E ele, eu me escondi, porque estou nu e estou com vergonha, e se escondeu. Quem se esconde também tem medo, então a vergonha e o medo vieram. E aí, então Deus faz essa pergunta, quem te contou que estava nu? Até então não era problema, quem te contou? Por acaso comestes do fruto da árvore que eu proibi? Então olha, a serpente seduziu o homem desta maneira, virou para Adão, para Eva e disse, olha, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Ele, vocês vão se tornar os todo-poderoso, vocês vão se tornar como deuses, vocês vão se tornar os bambambãs, sabe? E tal. E o homem com essa fala, né, de poder, de crescer, o olho cresceu, a ambição cresceu, e a serpente é isso mesmo, vocês vão ser os bambambã, esquecendo que eles são pó, esquecendo que eles são terra. E aí então eles foram e comeram. Eva comeu, deu a Adão, e pensando que ia se tornar o bambambam, o pó chegou e derrubou, entendeu? Ou seja, o homem é só pó, não é nada mais do que pó, mas achava que ia ser o bambambam. E quando ele comeu, ao invés de se tornar poderoso e Deus, o que é que veio? O medo e a vergonha, porque Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Então, desta maneira, quando o homem rompe a sua relação de harmonia com Deus, ele rompe, ele quebra algo dentro dele. A harmonia que tinha entre o nosso corpo e a nossa alma também é rompida. Então é como se Deus dissesse para nós, olha, eu te criei livre, você tem inteligência e racionalidade. Se você buscar as coisas do alto, como Paulo disse na segunda carta de hoje, o homem interior, as coisas invisíveis, porque as invisíveis não passam. Se você buscar as coisas do alto, você vai se tornar semelhante aos anjos. Mas se você buscar as coisas de baixo, as coisas visíveis do homem exterior, aquelas que passam, você vai se tornar cada vez mais semelhante aos animais irracionais. E é isso mesmo. Aquele que se entrega às suas paixões, ele vai se animalizando, não é verdade? Aquele homem que para ele tudo é dinheiro, é fácil de conviver ou trabalhar para uma pessoa dessa? Você tem que ter metas. Se você não consegue as metas, você é descartado. Não é assim no capitalismo que nós vivemos? Então, o homem criou essa ruptura
ruptura dentro de si e também ele rompe com os outros. Por isso que eu dizia antes, o demônio ele peca por malícia, por maldade. Ele poderia não pecar, mas ele peca, ele não quer Deus. Agora o homem, ele peca, pode ser por malícia, mas ele peca na maioria das vezes por fraqueza, porque o homem é movido pelas suas paixões. Pensa naquela pessoa que quer deixar a bebida, por exemplo, e luta, eu quero, quando menos vê está bebendo de novo. Aquele que comete um adultério no seu matrimônio, então seja, não quero, sabe que está destruindo a família, luta, quando menos vê, puf, cai lá de novo, e assim por diante. Então o homem, ele tem essa ruptura dentro dele, e nós temos consciência disso, que nós temos uma luta constante para permanecer no bem, e evitar o pecado e evitar o mal. Porque, como diria, descer ladeira abaixo é fácil. Então, de tal maneira que nós temos uma palavra hoje muito importante que nós não podemos esquecer. É a palavra pudor. Pudor. A gente pouco escuta falar pudor. O que é o pudor? É o cobrir o seu corpo. É o cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é um vaso de barro que tem algo precioso dentro. O que é precioso dentro? A nossa alma. Corpo e alma, e o corpo, o pudor revela isso. Uma flor quando abre, ela mostra o que tem dentro. O ser humano também, quando ele abre a boca, ele mostra o que tem no coração. O que é o pudor? Lembra de Santa Perpétua e Felicidade? Duas mártires africanas. As duas foram jogadas porque não queriam renegar a Jesus Cristo. No início dos séculos, na perseguição aos cristãos, foram jogadas numa arena cheia de bois e vacas ferozes. E as vacas e os bois vinham e pegavam elas pelos chifres e jogavam para o alto, e elas caíam e rasgando as vestes. E quando Felicidade Perpétua foi jogada pelo ar, Felicidade mais do que depressa foi lá e cuidou de arrumar as vestes dela, para cobrir o corpo dela, que estava descoberto porque rasgou as vestes. Ela mesma, quando a vaca a pegou e a jogou para cima e ela toda machucada caiu, ela nem dava atenção às dores que estava sofrendo, mas a preocupação dela era só de cobrir as suas partes íntimas. O pudor é aquilo que faz a gente perceber que somos templos vivos do Espírito Santo. Nós não somos animais. Um fato com a minha mãe. Mamãe, depois que teve o AVC, ela perdeu a memória recente, só ficou até o dia do AVC. Então, assim, atrapalhou alguma coisa no raciocínio. E eu a levei para Caldas Novas a primeira vez, né? Aí eu vi, né? Falei, mamãe para Caldas Novas. Aí eu fui e comprei um maiô para ela. Falei, biquíni? Mamãe nunca usou biquíni, ela não vai usar. Aí eu comprei um maiô, comportadinho, né? Um maiô e tal. E aí fui com o papai vestiu a sunga e já querendo descer para a piscina, era a primeira vez. E aí eu fui vestir um maiô. Aí na hora que ela pegou o maiô, ela falou, meu filho, eu vou vestir isso. Eu falei, mamãe, é um maiô, biquíni é que mostra muito, maiô tampa mais. Aí coloquei, no que eu coloquei o maiô nela, mamãe ficou com as perninhas juntas e as mãozinhas assim, ó, se sentindo totalmente desconfortável. Eu falei, mamãe, vamos para a piscina? E ela falou, meu filho, eu não vou para a piscina assim não. Aí eu entendi na hora, mamãe nunca usou um maiô, nunca foi numa piscina assim, nunca tinha ido, então usar aquilo ali para ela, aí eu gastei a manhã inteira para andar no comércio inteiro, para achar aqueles macacãozinhos, sabe, aqueles que vêm até aqui, aí eu coloquei nela, aí ela se sentiu mais confortável, aí ela foi para a piscina. O que é isso? Pudor, é o cuidado consigo mesmo, com o corpo. Sabe que tem um artista grego chamado Apile, e ele era da pintura e tinha os discípulos dele. E aí tinha um discípulo que falou para ele que queria pintar a mulher de Atenas, a beleza da mulher ateniense. E aí o mestre saiu olhando as pinturas dos seus discípulos. Quando chegou na pintura dele, olhou para o quadro, colocou a mão no queixo e falou, você foi esperto. Por quê, mestre? Porque não sabendo pintá-la bela, encheu ela de joias. Ou seja, colocou um tanto de ouro na orelha, coroa na cabeça, colares. Não sabendo fazê-la bonita, a fez rica. Não estou criticando os adornos, não. O que eu quero fazer é o seguinte, não sabendo fazer um filme de qualidade, enche ele-se de nudez. Não sabendo fazer um espetáculo bonito, belo, enche ele de nudez, de sensualidade, de violência. É isso.
e nós vamos vivendo desta maneira. Então, nós temos que tomar cuidado também com isso, porque olha, aquelas 3 categorias que Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho nos falam, elas continuam sendo reais: o belo, o bom e o verdadeiro. São as 3 categorias que nos atraem. Nós somos atraídos pelo belo, pelo bom. Então, nós temos que cuidar disso, mas nós não podemos perder o pudor, principalmente quando o corpo do homem e da mulher são instrumentalizados para ganhar fama, para ganhar marketing, para ganhar dinheiro. Olha aí os Instagrams da vida, tantas meninas belas, bonitas, mas quando abre a boca é só vulgaridade. Por quê? Porque não tendo qualidades para chamar a atenção pela inteligência ou por algo bom, apela-se para a vulgaridade. Isso dura muito pouco, é como fogo de palha. As pessoas se cansam muito pouco, por isso que Paulo diz: aquilo que é invisível é eterno, aquilo que é visível é passageiro. Quanto mais a gente mostra de nós mesmos, do nosso corpo, mais nós desvalorizamos a nossa própria dignidade de pessoa. Continuamos dignos do mesmo jeito, mas a gente passa uma linguagem para o outro de que eu não valho muita coisa. Então, esse é o valor cristão do pudor. Então, de tal maneira, irmãos, que nesta caminhada nós temos paixões, mas nós sabemos aquelas que nos conduzem para Deus ou aquelas que não nos conduzem para Deus. Uma coisa é eu pecar por fraqueza, mas eu luto: Padre, eu estou tentando, continue, um dia Deus vai te dar graça, mas que a gente nunca seja obstinado ao pecado, porque esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando eu digo: eu sei que é errado e eu quero fazer o errado e eu não me importo com isso, é isso que eu quero. Então aí vem a pergunta: mas Padre, eu já pensei desse jeito, eu sabia que estava fazendo uma coisa errada e eu queria continuar fazendo essa coisa errada, isso não tem mais perdão, Padre? Nem aqui nem na outra vida? Tem, é só você confessar, é só você mudar, tem perdão. Olha só, Jesus estava na sala dele, atendendo todas as pessoas que morriam. Todo mundo que morria chegava naquela fila e ia falar com Jesus. Chegava para Jesus e falava todos os seus pecados. E aí Jesus estava lá atendendo, chegando crianças, chegando idosos, chegando pessoas bonitas, e todas chegavam lá diante de Jesus. E aí de repente o demônio também entrou e ficou escondido atrás da porta. E Jesus continuou ali atendendo todo mundo, perdoando todo mundo e dizendo: venha para o céu. Aí quando terminou o último daquele dia, o demônio saiu de trás da porta, virou para Jesus e falou: Senhor, mais cedo eu cheguei aqui e passei o dia aqui vendo o Senhor trabalhar. E Jesus falou: eu sei, eu te vi quando você entrou. Pois é, eu vi os seus queridinhos chegando aí e confessando tantos pecados, cada pecado cabeludo que nem eu cometi, e o Senhor perdoou tudo. E ele: pois é, então eu te pergunto, quando é que o Senhor vai me perdoar também? Tem pecados aí que nem eu cometi, que eu nem tinha criatividade para isso, e o Senhor perdoou tudo. Quando é que o Senhor vai me perdoar? Aí Jesus olhou para ele e falou: e quando é que você vai me pedir perdão? Ele voltou e foi embora. O orgulho o impede de pedir perdão. Ele só não é perdoado porque é incapaz de pedir perdão. Ele é incapaz de admitir que errou. Assim somos nós. Quando também nós obstinamos no errado, quando a gente, mesmo vendo o que é certo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo, isso é negar Jesus. Isso é negar que Jesus é Deus e que tudo o que Ele fala é o que deve nortear a nossa vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É eu não acreditar no único que pode me perdoar. Porque se eu acredito no único que pode me perdoar, eu serei perdoado. Vamos abaixar um momento a nossa cabeça. Coloquemos a mão sobre o nosso coração. Quando Jesus ia ser traído, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, porventura serei eu? Mas João Evangelista não fez essa pergunta. João Evangelista virou para Jesus e falou: Senhor, quem é que vai te trair? É como quem diz assim: Senhor, quem é? Porque eu não sou.
porque eu sou da tua família. Os outros perguntaram: Senhor, porventura sou eu? Ainda não eram convictos do seu amor por Jesus. João já era. Ele jamais trairia o Mestre. Tanto é que ficou com ele todo o tempo. Porque é minha família. Será que eu já estou com esse nível de maturidade espiritual de João no meu casamento, no meu matrimônio? Onde no meu coração já tem uma decisão de que venha o que vier, eu nunca vou te abandonar? Será que já tem esse nível de maturidade também na nossa relação com Deus? Venha o que vier na minha vida, eu nunca te abandonarei. Ou será que ainda nós colocamos condições para amar? Ainda colocamos condições para estar juntos? O demônio é aquele que nos tenta constantemente e sempre prometendo o que nunca vai cumprir, tal qual Adão e Eva pensaram que iam se tornar os bambambãs. Só veio um popopó e jogou na lona. Assim também somos nós. Uma advertência para não nos iludirmos com aquilo que não é bom, que não é verdadeiro e que não é belo. Porque o homem, através da beleza, da veracidade e da bondade, ele é chamado a contemplar Deus, que é o sumo bem, que é a suma beleza, que é a suma verdade. No momento de silêncio, peça a Jesus que complete em teu coração aquelas palavras que faltaram.